quem mora... Olha o túnel do carpo de novo. Quem mora em condomínio vai concordar que é pesada. Olha, não é direito, ou seja, o direito do inquilino não é pagar as contas extraordinárias. Se você mora em um condomínio, está ali no contrato que você tem que pagar as despesas, água, luz, gás, alguns impostos, condomínio é uma despesa normal que acompanha a locação. Agora, despesas extraordinárias não é dever do inquilino, é um dever do proprietário do imóvel. Por quê? Veja bem, imagina pintar uma fachada de um prédio, de uma casa, de um condomínio, ou trocar os móveis do hall do condomínio. Isso não deve ser repassado para o locatário, por quê? Isso vai agregar valor ao condomínio, ao imóvel, que vai ficar ali até depois do término da locação. Então, é direito do inquilino não pagar despesas extraordinárias. E sublocar o imóvel? Eu alugo uma casa, uma sala comercial, um conjunto de salas e vou sublocar. É um direito do inquilino fazer isso? Eu posso fazer isso? Posso. É um direito do inquilino fazer isso, porém, atenção! Esta autorização, este consentimento tem que estar lá no contrato de locação. Tem que ter uma autorização do proprietário, do locador. Falar, olha, tudo bem, pode sublocar. Eu tenho escritório, são 6 salas. Eu posso falar, 2 salas eu não uso, eu vou alugar. Eu posso fazer isso? Eu posso sublocar? Posso, porém eu preciso pedir autorização para o proprietário, para o locador. Ou, às vezes, quando você faz um contrato de locação, já tem essa proibição lá. A maioria dos contratos já tem, proibido sublocar. Mas nada impede que depois, conversando, depende do período, você já conhece o locador, já conhece o inquilino, faça um aditivo de contrato e faça esse consenso e falar, não, tudo bem, pode sublocar. Tem um outro ponto aí na questão de sublocar um imóvel que já é alugado para você. Você tem que tomar cuidado porque você pode estar entrando num problema maior ainda. De repente falar, o aluguel é caro, eu tenho uma sala, um quarto na casa que eu não uso, eu vou alugar para alguém. E aí você aluga para aquela pessoa. Você não repassa as responsabilidades que você tem do contrato que você assinou como locador original, como locatário original, para quem você está sublocando. Então, se a pessoa não paga, todas as despesas são encargos do locatário, do inquilino original. Então, as obrigações de um imóvel sublocado não é de quem sublocou ali, sublocador, né? É do inquilino original, do locatário original, porque foi ele que assinou o primeiro contrato. Não dá para você falar assim, não, olha, não vou pagar mais nada, aí depois você sai e fala assim pro locador, vê com ele lá, agora quem está lá é ele. Acontece muito isso em dívida, né? Eu não te paguei porque fulano me pagou. Tá errado. Agora vamos falar das benfeitorias. É um direito do inquilino também ser ressarcido, ser indenizado no valor que ele gastou fazendo uma benfeitoria no imóvel necessária. E as benfeitorias necessárias, que são aquelas benfeitorias de urgência que precisa ser feita porque compromete de repente a estrutura do imóvel, não precisa de autorização do seu locador. Por isso, sempre quando o imóvel estiver dando sinal de algum problema, é uma obrigação do inquilino informar o locador. Mas caso seja uma coisa urgente, essa benfeitoria necessária, já vou explicar a diferença da benfeitoria necessária, a benfeitoria útil e as voluptuárias. Coloca esse nome no seu filho. Não. Mas as benfeitorias necessárias, elas têm que ser ressarcidas para o inquilino, é um direito dele receber. Quais são as benfeitorias necessárias? Já vou te falar, tá? Então, quais são essas benfeitorias necessárias que não precisam da autorização do locador, do proprietário, e podem sim ser feitas em caráter de urgência e devem ser ressarcidas para o inquilino? Um vazamento, estourou um cano, caiu uma árvore em cima do telhado urgente, o locador vou saber onde tá, final de semana, domingo, sabe? Uma parede que caiu, um muro, um carro bateu aqui, olha, eu vou falar pro locador. Não, então você pode fazer essa benfeitoria necessária, que na verdade é um conserto de urgência ali, que pode comprometer a estrutura do imóvel, sem autorização do locador, do proprietário do imóvel, mas precisa ter o bom senso, não vai sair trocando piso, fazendo outras coisas não, que eu já vou dizer a diferença. A benfeitoria, as benfeitorias úteis, que são as voluptuárias, né? Elas são diferentes de benfeitorias necessárias, tá? Então, atenção.
Tá, ok. E as benfeitorias úteis, que são as voluptuárias, né? Elas também não precisam de autorização do proprietário, do dono do imóvel, do locador, e se eu fizer essa benfeitoria, eu posso ser ressarcido? Olha, aí está o perigo, tá? Porque não é um direito do inquilino isso, tá? Nesse vídeo, mas eu vou colocar lá na questão do direito do locador. Essas benfeitorias, elas são aquelas que elas são úteis para o imóvel, mas elas não são necessárias, assim, não vai comprometer uma parede. Ah, precisa trocar um piso, está meio feio. Não, olha, vamos colocar uma grade aqui. Não é ela é uma benfeitoria que ela vai agregar valor ao imóvel, mas ela não é necessária, não é urgente. E neste caso, precisa da autorização do locador. Se o inquilino fizer e o locador depois falar, não quero, o inquilino tem que desfazer aquela benfeitoria. Então, saiba, tenha noção do que pode e o que não pode fazer, entendeu? Essa não pode. Olha, só um detalhe, lembre-se que, por que eu falo que o locador pode falar para você desfazer aquela benfeitoria? Lembra, você tem que devolver o imóvel nas condições que você pegou. Então, ainda que você considere que tenha sido uma benfeitoria legal, o locador pode não gostar, porque não era uma benfeitoria necessária, entendeu? Agora, um outro direito do inquilino, que é a última, é a 10ª. Ele tem o direito, se ele quiser, de sair antes do imóvel, desocupar o imóvel antes do término do contrato. Exatamente. Porém, tem que estar atento com as cláusulas lá da rescisão de contrato, porque pode ter que pagar multa. E dentro desta cláusula, ele tem o direito de pagar multa proporcional. Não é a multa 3 meses de aluguel, não. Ele vai pagar a multa proporcional ao tempo que falta para o término do contrato de locação. Tem um cálculo que a gente faz aí, então são 30 meses, olha lá quanto tempo falta e faz um cálculo, entendeu? Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês, essa continha pra vocês entenderem, tá? Imagine aí, por exemplo, um aluguel onde você paga, vou tentar fazer um cálculo rápido aqui. Você paga R$2.000, tem uma multa lá que você tem que pagar 3 meses de aluguel se você sair antes do término do contrato. Porém, o período que falta é menor. Então, você não vai pagar R$6.000 desses 3 meses. Você vai fazer o cálculo do tempo que falta para finalizar esse contrato de locação. Então, é um direito do inquilino pagar a multa proporcional ao tempo que falta se ele sair antes do término do contrato. Mas me conta, o que você achou desse vídeo? Você gostou? O que mais você quer saber sobre isso? Coloca nos comentários. Você já se inscreveu? Olha lá, hein? Vai ficar desinformado, vai ficar para trás. E quem fica para trás, sabe que o trem passa ali e atropela. Agora, curte, compartilha, manda esse vídeo para quem precisa saber disso. Porque aqui estou explicando direitos.